Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, né? Vamos falar hoje um pouquinho sobre o gênero textual notícia, certo? E aí vamos ver também, já falamos sobre a diferença da reportagem, né? E da notícia. E hoje nós vamos ver a notícia, né? Vimos a reportagem, as diferenças entre reportagem e notícia, e hoje nós vamos ver notícia, certo? Vamos para o slide e depois vamos para o livro didático de vocês, certo? Lê uma notícia e aí vocês vão ver direitinho tudo que tem que ver sobre esse gênero textual, certo? Vamos lá, abrir o slide. Prontinho. Vamos lá, sétimo ano. Bom, o gênero textual notícia, gente, ele é um gênero jornalístico, narrativo, informativo, certo? Pois ele relata um fato e transmite informação sobre determinado tema. Sua função é informar fatos atuais e de interesse social, certo? A notícia também busca ser objetiva e apresentar um fato de maneira rápida, contando o que realmente importa, né? O que realmente interessa para o leitor logo no início do texto, né? A notícia é uma coisa, como eu já falei anteriormente, breve. Ela não é tão longa quanto a reportagem, certo? Mas, de toda forma, é verificada a veracidade da notícia para que não sejam espalhadas fake news, certo? Porque espalhar fake news é crime, certo? E vamos para o próximo slide. Bom, aqui, pessoal, nós temos uma pirâmide invertida, certo? E já vou explicar o que é essa pirâmide invertida, né? Dentro do texto já começo a explicar, depois eu vou, né, ponto por ponto, certo? Bom, o autor de uma notícia tem como principal objetivo é escrever um texto fluido sem repetir informações. O que é um texto fluido, professora? É aquele texto que tem uma linguagem bem clara, bem objetiva e que, de certa forma, bem gostoso de se ler, né? Atrativo de se ler. Então, vamos lá. Sua função é contar de maneira clara, objetiva e imparcial os pontos importantes sobre o assunto que está escrevendo. Por que imparcial? Imparcial é quando ele não põe o ponto de vista dele, quando ele não bota, no caso, a opinião dele naquele assunto, certo? Outro aspecto importante da notícia é que o texto é baseado no sistema de pirâmide invertida. Lembram que eu falei que nós vamos falar dela? Daqui a pouco eu explico aqui a imagem. As informações mais importantes são dadas logo no primeiro parágrafo. Por isso, o primeiro parágrafo da notícia, conhecido como lead, é um dos trechos mais importantes desse gênero. Os temas das notícias podem variar em assuntos como economia, cultura, política, saúde, entre outros. Esse gênero pode ser encontrado em jornais, revistas, internet e outros meios de comunicação. Gente, bom, quando a gente vê uma notícia, o que é que mais chama a atenção da gente? Logo quando a gente olha, né? Qual é a primeira visão que a gente tem? A visão de primeiro plano, como se diz, né? O título ou manchete, que na maioria das vezes, o que é que acontece? Está em letras em negrito, está em letras maiores, para chamar a nossa atenção, não é verdade? Então, tem a intenção de atrair o leitor para aquela leitura, certo? Depois do título ou manchete, alguns autores põem como é que eu posso dizer? Um textozinho breve, né? Geralmente uma ou duas frases, assim, bem básicas, né? Aqui na pirâmide invertida não tem, mas alguns autores põem que é uma parte chamada linha fina, que é um complemento do título, certo? Agora, depois vamos para uma das partes mais importantes do texto, que é o lead. O primeiro parágrafo inicial da notícia busca responder todas as informações importantes. Quais são essas perguntinhas que trazem essas informações importantes, professora? O que, né? O que aconteceu? Onde aconteceu? Por que aconteceu? Quando aconteceu e como aconteceu, certo? Corpo da notícia. O corpo da notícia, gente, é onde as coisas que foram postas no lead
são desenvolvidas, ou seja, é o desenvolvimento do texto, certo? Apresenta as informações bem mais detalhadas, certo? Outra coisa também que a pirâmide invertida, essa que está aqui, não trouxe, certo? É o aparecimento também, em alguns casos, de intertítulos, né? Que eram antigamente chamados de subtítulo, hoje em dia é chamado de intertítulo. O que é isso, professora? É quando o corpo do texto, ele traz algumas divisões, e aí entre essas divisões tem um outro título, e esse outro título é chamado de intertítulo, certo? E vamos lá. Agora vamos para o próximo slide, né? Eu já estava aqui esquecida se eu tinha lido tudo. Olha, já pensou um negócio desse? Vamos para as características do gênero textual notícia. Bom, apresenta linguagem clara e objetiva, né, gente? Para o quê? Para poder atrair o leitor ou o telespectador, né? Qualquer coisa desse tipo. Traz uma linguagem clara e objetiva. Diz logo o que quer falar, né, gente? Sem estar se prolongando demais, certo? Em terceira pessoa. Por que em terceira pessoa? Porque a pessoa que escreve, ele não põe o ponto de vista dele naquela notícia. O tempo verbal usado é o pretérito e o presente, ou seja, ele pode se reportar alguma coisa que aconteceu no passado e alguma coisa também que está acontecendo no presente. Na maior parte das vezes, são coisas bastante atuais, certo? E de interesse da comunidade como um todo. Busca ser imparcial, impessoal e objetiva, né, gente? Imparcial, ele não toma partido de nenhum dos lados, caso hajam lados. Impessoal, ele não põe, né, ele não dá o ponto de vista dele. E objetiva, porque a linguagem, ela vai direto ao ponto, sem se prolongar demais. O texto é criado com um sistema de pirâmide invertida. As principais informações são dadas logo no início, ou seja, as principais informações são dadas logo na manchete, no título, que é para chamar a atenção, e no lead, que faz um resumão de toda a notícia, certo? E vamos para o livro, para ler aquela notícia que eu falei a vocês no início da aula, que nós iríamos ler, certo? Página 59 e continuação dela na página 60. Agora vamos nós, né? Fechar aqui o slide. Me acompanhem, por favor, galerinha, página 59, eu vou ler desde a introdução, certo? Texto 2, notícia. Pelo título e subtítulo, quais informações você acredita que vai ler na notícia da página seguinte? Né? A gente ainda vai ler a notícia, então, pelo título e subtítulo, o que é que você acha que a gente vai ler na página seguinte? 2, você já refletiu sobre notícias como essa? O que você pensa sobre esse problema? 3, você conhece algum refugiado? Caso conheça, fale um pouco sobre a história e a cultura dessa pessoa. Bom, já sabe que nós vamos ler sobre refugiados, né, gente? Então, vamos lá. Me acompanhe, por favor, galerinha. 500 imigrantes e refugiados são resgatados em um único dia no Mediterrâneo. Nos 3 primeiros meses de 2018, um de cada 14 imigrantes que cruzou o Mediterrâneo morreu. Olha, percebam que 500 imigrantes e refugiados são resgatados em um único dia no Mediterrâneo. Gente, isso daqui é o título, né? Ou manchete, certo? Aquela coisa assim que é para chamar a atenção mesmo e a gente lê o texto, certo? Aqui essa parte, nos 3 primeiros meses de 2018, um em cada 14 imigrantes que cruzou o Mediterrâneo morreu. Essa parte é aquilo que eu falei anteriormente, que é a linha fina, que complementa, né, o que o título diz, é uma complementaçãozinha do título. Agora vamos para a linha fina. Cerca de 500 imigrantes e refugiados foram resgatados nesta sexta-feira no Mar Mediterrâneo, em 3 operações de socorro nas quais trabalharam diversas embarcações que navegavam na região, informou a Guarda Litorânea da Itália, né? Esse daqui é o lead. E agora passaremos para o corpo do texto. As operações aconteceram em coordenação com a Central Operacional da Guarda Litorânea em Roma, dependente do Ministério da Infraestrutura e Transporte italiano,
segundo comunicado. Nas operações participaram embarcações do Euronave Formed, uma operação da União Europeia no Mar Mediterrâneo, e da ONG Sea-Watch. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, assegurou recentemente em relatório que nos 3 primeiros meses de 2018, um de cada 14 imigrantes que cruzou o Mediterrâneo rumo à Itália morreu. Além disso, advertiu que o trajeto para a Itália, principalmente a partir da Líbia, está cada vez mais perigoso, levando em conta que o número de chegadas diminui drasticamente desde julho de 2017, mas a taxa de mortalidade é mais elevada. Aí aqui tem um caso, né, onde vocês podem encontrar essa reportagem, essa notícia, no caso, né? Essa notícia na íntegra, ou seja, ela por inteiro, certo, gente? Tem aqui todos os dados direitinho, tem onde ela foi publicada, né? Que foi na Veja, São Paulo, a data, o ano, tudo direitinho, certo? Aqui tem uma foto, né? E essa foto faz com que a gente entenda um pouco mais aquilo que a gente está lendo, né? E além da foto também tem a legenda. Vamos à legenda? Refugiados aguardam resgate no Mar Mediterrâneo. 12 de julho de gente. Estou indo lá atrás, né? Mas não é 1000 não, viu? 12 de julho de 2016. Prestem atenção, certo? Aqui tem um bote inflável praticamente, né? Porque está assim. Vejam a quantidade de pessoas, vocês estão percebendo aqui na imagem? Que tem mais pessoas do que o bote tem capacidade de suportar, tanto que tem uma parte que está meio afundada, né, gente? Então, essa foi a nossa explicação de hoje sobre o gênero notícia, e foi a leitura também dessa notícia e falando sobre as partes dela, certo? Aí, o que é que vai acontecer agora? Infelizmente, nossa aula acabou, galerinha. Infelizmente, mas próxima semana tem mais, certo? Mas, para que nós não esqueçamos disso, né? Importante que continuemos nos cuidando, certo? Cuidar de si e das pessoas que amam também. Continuar usando máscara, continuar usando álcool em gel, né? Limpeza é primordial, né? Primordial a limpeza. Certo, gente? Então, vamos para a nossa despedida virtual, né, galerinha? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.